Oi, irmão. Como vai você? Ei, oi Bob, como está? Estou bem, graças a Deus. Finalmente eu consegui entrar em contato com você porque eu ando tendo um problema ultimamente e espero poder buscar e comungar com você. Lógico, lógico. Pode comungar, irmão. Certo, obrigado. Então, recentemente, o irmão Alex e eu estávamos cumprindo o dever de rega e eu percebi que ele estava agindo sem se envolver em seu dever, sem considerar o resultado. Eu quis chamar a atenção dele, mas depois de muita hesitação, eu falhei. Eu temia ofendê-lo e que ele acharia que eu era difícil de conviver. Eu sempre preciso proteger meu relacionamento com os outros e não ofender ninguém. Por que acho tão difícil falar sobre a verdade? Sabe, eu lembro que já estive num estado semelhante ao seu. Quando eu estava cumprindo o meu dever com outro irmão ou irmã. Se eu percebia um defeito pessoal ou que alguma coisa não estava alinhada com a verdade, eu sabia muito bem que deveria dar um lembrete ou ajudar. Mas eu tinha o costume de evitar esses tipos de questões para que ninguém se ofendesse. Há pouco tempo, aconteceram umas coisas que me levaram a perceber o dano e as consequências desse comportamento e a dar meia volta. É mesmo? Conte mais. Sim, lógico. Recentemente, no fim de uma reunião, certo dia, a irmã responsável nos disse que nós devíamos escolher algumas pessoas entre aquelas que estavam cumprindo o dever de rega para espalhar o evangelho. E ressaltou a importância do trabalho de rega e de evangelismo. Ela pediu que refletíssemos com seriedade à luz dos princípios e então falássemos com o grupo para chegar a uma decisão. Para minha surpresa, o irmão James, com quem eu trabalhava em meu dever, me ligou cedo, logo na manhã seguinte, e me disse que já tinha escolhido um punhado de irmãos e irmãs e tinha arranjado uma reunião com eles. Ele me chamou para comungar com eles sobre a mudança em seus deveres. Quando eu ouvi isso, eu pensei comigo, você não tomou uma decisão impulsiva e apressada? Não discutimos isso com os outros. Além disso, todos estão cumprindo seu dever individual agora. Se você fizer essa mudança cegamente e acabar sendo um erro, isso impactará o trabalho da igreja. É isso mesmo. É um problema óbvio. Você apontou isso para o irmão James? Não, eu não apontei. Eu queria dizer ao irmão James o que eu pensava, mas eu entrei num dilema quando eu ouvi pelo telefone como ele estava animado. Ele poderia ficar chateado se eu dissesse que ele estava tomando uma decisão apressada e que ele não deveria fazer essas coisas de modo tão imediatista. Se eu recusasse seu convite, será que ele não acharia que eu estava rejeitando sua ideia e pensaria que eu era arrogante? Travado por esses pensamentos, eu acabei não dizendo nada. Apesar das minhas ressalvas ao que ele propôs, eu aceitei o convite dele e concordei em organizar reuniões com ele para comungar com os irmãos. Depois de desligar, eu vi esta passagem das palavras de Deus compartilhada em um grupo de WhatsApp. Então, eu vou compartilhar com você. Tá bom. Ok, certo. Então, Deus Todo-Poderoso diz: você não deve ficar confuso, concordando cegamente com as pessoas, sem ter suas próprias ideias. Em vez disso, você deve ter a coragem de se levantar e se opor àquelas coisas que não vêm de mim. Se você sabe claramente que algo está errado, mas permanece em silêncio, você não é uma pessoa que pratica a verdade. Amém. Amém. Sabe, era como se aquelas palavras tivessem sido ditas diretamente a mim. Foi uma experiência profunda de como Deus consegue ver as profundezas do nosso coração. Eu não era exatamente
o tipo de pessoa exposto nas palavras de Deus, que sabe claramente que algo é errado, mas fica quieto? Não. Eu não deveria ser mais esse tipo de pessoa. Então, eu juntei coragem e pretendia falar. Mas, quando pensei em como o irmão James estava animado, eu fiquei com medo de que ele achasse que eu estava batendo de frente, ficando em seu caminho. Depois de um surto de conflito interior, eu me acalmei, pensando que eu não tinha como ter certeza se estava certo. Talvez houvesse algo que eu não via. Assim, abandonei o princípio da verdade. Ignorei a repreensão de Deus e eu não disse nada ao irmão James. Mais tarde, segui com o plano do irmão James e comecei a organizar o trabalho. Vocês realmente arranjaram para que os irmãos espalhassem o evangelho como tinham planejado? Não. Não arranjamos. No meio tempo, eu contei para a irmã responsável. E depois de me ouvir, ela fez uma reunião online comigo e com o James e nos repreendeu duramente, dizendo: existem exigências específicas para planejar e arranjar mudanças de equipe. As pessoas devem ser escolhidas para compartilhar o evangelho ou para o dever de rega, de acordo com seus pontos fortes, para que o trabalho da igreja não seja impedido. Quando dizem casualmente a um grupo de pessoas que elas devem compartilhar o evangelho, isso é lançar o trabalho da igreja ao caos, não é? Vocês não buscaram os princípios da verdade, nem discutiram isso com ninguém. Isso é um comportamento irresponsável. Sabe, eu fiquei muito chateado e me senti culpado quando ouvi isso. Eu sabia que Deus estava me podando e lidando comigo. E ela tinha completa razão. Estávamos nos comportando arbitrariamente e não seguindo os princípios. Tratamento e poda são de fato uma proteção de Deus. Então, o que você aprendeu com essa questão? Na verdade, eu aprendi muito. Por meio de autorreflexão, percebi finalmente que eu devia recusar e impedir qualquer coisa que não beneficiasse a igreja. E, mesmo não entendendo algo totalmente, ainda assim eu deveria dizer o que pensava e buscar me comunicar e comungar com todos os outros. Eu não devia seguir adiante cegamente, pois isso podia interromper o trabalho da igreja. Mas, em meu esforço de proteger meu relacionamento com o irmão James e de garantir que ele não pensasse mal de mim, eu estive disposto a impedir o trabalho da igreja antes de apontar seu problema. E até a ignorar o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo. Eu vi, então, como eu era astuto, egoísta e desprezível. Quanto mais eu refletia sobre isso, mais tolo me sentia e me enchi de nojo e ódio contra mim. Mais tarde, ao refletir sobre isso, eu me perguntei por que eu sempre protegia meus interesses em vez de praticar a verdade. Em minha angústia, busquei Deus em oração. Ó Deus, faço coisas segundo o meu caráter satânico. Não pratico a verdade, nem quando ela está clara para mim. Deus, sou tão corrupto, por favor, salva-me. Mais tarde, eu vi esta passagem das palavras de Deus. As pessoas que genuinamente creem em Deus são as que estão dispostas a colocar a palavra de Deus em prática e estão dispostas a praticar a verdade. As pessoas que são verdadeiramente capazes de ficar firmes em seu testemunho de Deus são também as que estão dispostas a colocar sua palavra em prática e podem genuinamente ficar do lado da verdade. Todas as pessoas que recorrem a truques e injustiça carecem da verdade e todas trazem vergonha a Deus. A família de Deus não permite permanecer aquelas que não praticam a verdade, nem permite permanecer aquelas que deliberadamente desmantelam a igreja.
No entanto, agora não é o tempo de fazer a obra de expulsão. Tais pessoas simplesmente serão expostas e eliminadas no fim. Mas nenhuma obra inútil deve ser despendida nessas pessoas. Aquelas que pertencem a Satanás não podem ficar ao lado da verdade, enquanto aquelas que buscam a verdade podem. As pessoas que não praticam a verdade são indignas de ouvir o caminho da verdade, indignas de dar testemunho da verdade. A verdade simplesmente não é para seus ouvidos. Em vez disso, é dirigida àquelas que a praticam. Amém. Graças a Deus. Sabe, as palavras de Deus foram muito pungentes para mim. Um verdadeiro crente em Deus está disposto a praticar a palavra de Deus e, confrontado com um problema, ele sabe buscar a verdade e colocá-la em prática, ficando do lado de Deus. Aqueles que não praticam a verdade seguem seu próprio caráter satânico corrupto, ficando ao lado de Satanás e minando a igreja. Eu percebi que, ao querer agradar as pessoas e não praticar a verdade, eu estava me colocando do lado de Satanás. Sempre que eu me deparava com uma situação que exigia que eu me dispusesse a proteger os interesses da igreja, eu me recusava a colocar a verdade em prática, temendo ofender as pessoas ou perder o lugar que ocupava em seu coração. Eu sabia que, se continuasse desse jeito, eu acabaria sendo rejeitado e eliminado por Deus. Sim. Ouvi-lo dizer isso me traz algum entendimento. Um cara legal não pratica a verdade que entende. Ele ignora completamente os interesses da casa de Deus a fim de proteger seu próprio status e reputação. Por isso, ele não se manifesta sobre problemas que vê nem põe um fim a eles. Em vez disso, fica de braços cruzados. Tais pessoas não defendem um trabalho da casa de Deus. Na verdade, ficam do lado de Satanás. Certo. É verdade. Isso é verdade. Sabe, àquela altura, eu só percebia a natureza das coisas feitas por aqueles que agradam as pessoas, mas ainda não tinha quase nenhum entendimento da raiz da minha corrupção satânica. E, mais uma vez, Deus apontou minhas deficiências por meio de um irmão, a fim de me ajudar a me conhecer melhor. Eu lembro que, quando o irmão Michael e eu estávamos cumprindo o dever de regra juntos, ele se abriu e compartilhou. Irmão Matthew, recentemente temos tido pouco trabalho em equipe. Você quase não aponta minhas falhas e não diz nada quando me vê fazendo alguma coisa que não está alinhada com a verdade. Como eu posso crescer desta maneira? Preciso de ajuda para reconhecer problemas e devo ser podado e tratado para ter algum progresso. Sabe, eu me senti muito mal quando ele disse isso e revivi todas nossas interações na minha cabeça. Recentemente, eu percebi que ele fazia as coisas mecanicamente em seu dever, agindo sem se envolver nas reuniões para recém-convertidos. Ele só comungava diretamente sobre o assunto que tínhamos planejado conversar, sem fazer quaisquer ajustes na hora com base em seus problemas e dificuldades reais, com base nos princípios de resolver problemas e fazer ganhos. O resultado dessas reuniões não foi o ideal e alguns dos recém-convertidos não puderam resolver seus problemas em tempo oportuno. Eu não tinha apontado nada disso para ele, temendo que eu o ofenderia e que ele ficaria com raiva de mim por isso. Eu contornava todos esses problemas. E, sabe, o irmão Michael estava certo. Eu tinha percebido seus problemas, mas nunca tinha falado nada. Eu estava tentando agradar as pessoas, agindo como se fosse o melhor amigo de todos. Eu sabia que o desejo de agradar a todos continuava a me controlar, impedindo que eu praticasse a verdade. Não sabendo o que fazer, fiz esta oração a Deus. Ó Deus,
Por favor, guia-me para que eu conheça minha natureza corrupta e me livre das algemas do meu caráter satânico corrupto. Depois disso, li uma passagem das palavras de Deus. Estou te mandando. Eu vou ler. Certo. Ok, certo. A palavra de Deus diz: como entende a natureza do homem? O mais importante é discerni-la da perspectiva da visão do mundo e da vida e dos valores do homem. Aqueles que são do diabo vivem todos para si mesmos. Suas máximas e sua visão da vida vêm principalmente dos ditos de Satanás, tais como cada um por si e o diabo pega quem fica por último. As palavras ditas por aqueles diabos reis, grandes e filósofos da terra, tornaram-se a própria vida do homem. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência de governos nacionais dos famosos e grandes. Suas falas diabólicas viraram a vida natureza do homem. Cada um por si e o diabo pega quem fica por último. É um ditado satânico popular que tem sido plantado em cada um e tem se tornado a vida do homem. Existem outros dizeres das filosofias para viver que também são semelhantes. Satanás usa a cultura tradicional para educar, enganar e corromper as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um abismo de destruição sem limites. E no fim, as pessoas são destruídas por Deus por resistirem a ele e servirem a Satanás. Imagine fazer a seguinte pergunta a alguém que está ativo na sociedade há décadas. Dado que você viveu no mundo por tanto tempo e já alcançou tanta coisa, quais os principais ditados que guiam a sua vida? Ele pode dizer: o mais importante é: as autoridades não dificultam as coisas para aqueles que dão presentes, e aqueles que não as bajulam nada conseguem. Essas palavras não são representativas da natureza daquela pessoa? Usar quaisquer meios para obter posição tornou-se sua natureza. Oficialismo e sucesso na carreira são sua vida. Ainda restam muitos venenos satânicos na vida das pessoas, em sua conduta e comportamento. Por exemplo, suas filosofias para viver, suas maneiras de fazer as coisas e suas máximas estão todas repletas dos venenos do grande dragão vermelho, e todas elas vêm de Satanás. Assim, todas as coisas que fluem pelos ossos e sangue das pessoas são todas coisas de Satanás. Amém. Amém. Graças a Deus. Sabe, essas palavras de Deus me mostraram a raiz do problema. Eu estava sempre sendo um cara legal, porque Satanás usa a nossa sociedade e educação formal para nos mergulhar nas filosofias de vida e falácias, como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Use palavras boas em harmonia com o sentimento e a razão dos outros, já que ser franco aborrece. E outras. Elas tinham se tornado princípios da minha conduta. Na verdade, quando eu era pequeno, eu era bastante sincero em palavra e ação. E eu sempre dizia o que eu via. Quando via um colega sendo intimidado na escola, eu me levantava e o defendia, tornando-me alvo de assédio. Quando percebia falhas pessoais em amigos ou parentes, ou os via fazendo algo ruim, eu me manifestava na hora. Eles não ficavam muito felizes e se irritavam comigo, ou até passavam a me ignorar. Então, eu me desculpava e pedia perdão numa tentativa de consertar a situação. Como resultado dessas experiências, comecei a sentir que, para sobreviver neste mundo, dar nome aos bois não era necessariamente algo bom e causaria problemas desnecessários para mim mesmo. A partir de então, passei a ser dissimulado e evasivo e fechava minha boca para proteger nosso relacionamento quando via alguém fazer algo que não devia. Ao agir assim, percebi que meus relacionamentos com os outros ficaram muito mais harmoniosos e que eu conseguia conviver com quase todos. Algumas pessoas até me elogiavam por isso.
aos poucos, vinha a aceitar as filosofias satânicas como: quando você sabe que algo está errado, é melhor dizer menos. O silêncio vale ouro. Use palavras boas em harmonia com o sentimento e a razão dos outros, já que ser franco aborrece. E pessoas sensatas sabem se proteger e evitam cometer erros. E passei a viver segundo essas palavras, usando como princípios para a minha conduta. É. Minha mãe sempre me dizia que silêncio vale ouro e que eu devia evitar dizer a verdade, já que ser franco aborrece os outros. Eu nunca percebi que eram filosofias de Satanás. A minha mãe, ela sempre me dizia a mesma coisa. Sabe, lá fora, no mundo, aqueles que usam adulação e bajulação, que sempre tentam se orientar pela opinião dos outros, que têm duas caras, costumam ser bem-sucedidos. Muitas vezes são adorados como ícones de inteligência e sabedoria emocional. Mas jornalistas que contam a verdade ou que expõem injustiças sociais costumam ter um fim terrível. No melhor dos casos, perdem o emprego. No pior, as pessoas se vingam deles. E sua vida pode até ser ameaçada. Toda a sociedade adora o raciocínio e argumentos satânicos. E isso me convenceu ainda mais de que era muito necessário seguir essas filosofias de vida. E assim, uma vez que acreditamos e aceitamos essas heresias e falácias satânicas, essas filosofias mundanas, nossa perspectiva sobre a vida e o mundo fica distorcida. Depois de ganhar minha fé, descobri que Deus exige honestidade de nós. Mas, ainda controlado por essas filosofias satânicas, eu não praticava a verdade que claramente entendia. Eu não estava disposto a dizer algo e defender a vida da igreja quando vi o irmão Michael fazer coisas como um robô e comprometendo a eficácia das reuniões. Eu sabia que o irmão James estava agindo unilateralmente e que isso interromperia o trabalho da igreja. Mas eu não o impedi. Até dei de costas para o esclarecimento de Deus, em vez de ajudá-lo, para que ele não se sentisse ofendido nem pensasse mal de mim. Eu vi que estava vivendo segundo os princípios de sobrevivência de Satanás, tornando-me cada vez mais egoísta, desprezível, escorregadio e desonesto. Eu não conseguia proteger os interesses da igreja e carecia de qualquer senso de responsabilidade e compromisso. Meu jeito de viver era vil. Uau! Ouvir isso me permite ver mais claramente o estado em que eu estou. E o que você fez depois disso? Então eu orei a Deus e pedi que Ele me ajudasse a me livrar das algemas de Satanás e colocar as suas palavras em prática, pois era difícil demais para fazer isso por conta própria. E depois de orar, eu senti que meu coração se aquietou bastante. E eu me abri aos irmãos sobre minha experiência. E, sabe, algumas passagens das palavras de Deus me vieram à mente. E elas são: meu reino exige os que são honestos, os que não são hipócritas nem enganadores. As pessoas sinceras e honestas não são impopulares no mundo. Sou exatamente o oposto. É aceitável que as pessoas honestas venham a mim. Fico feliz com esse tipo de pessoa e também necessito desse tipo de pessoa. Essa é precisamente a minha justiça. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a essência da fidelidade. Então, sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Amém. Amém. Graças a Deus. Sabe,
A essência de Deus é santa e justa. Então, tudo que ele diz e faz é confiável. Nada jamais é adulterado por filosofias satânicas. Para Deus, preto é preto e branco é branco. Não existe meio termo. Isso me lembrou de algo que o Senhor Jesus disse. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Deus sempre exigiu que fôssemos pessoas honestas, e essa é a verdade. No mundo que é de Satanás, pessoas honestas não são bem aceitas e têm dificuldades de sobreviver. Mas não é assim na casa de Deus. Deus exige pessoas que são honestas, íntegras, que têm um senso de justiça, que têm a coragem de expor a verdade e que são capazes de colocar a verdade em prática. Somente elas podem ganhar a aprovação de Deus e são somente elas que Deus ama e aceita. Isso é verdade. Isso me lembra de algo que eu li em Apocalipse, sobre os vencedores. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém. Graças a Deus. E essas palavras nos permitem entender que Deus ama aqueles que são honestos e detesta aqueles que são insinceros, escorregadios e só sabem bajular os outros. Essas pessoas estão fadadas a ser eliminadas por Deus no fim. Essa é a diferença entre o mundo e a casa de Deus. Finalmente entendi que é a verdade que rege sobre tudo na casa de Deus, de modo que eu não deveria deixar de praticar a verdade por medo de ofender alguém. Em vez disso, deveria ter medo de ofender a Deus, seguindo Satanás e deixando de praticar a verdade. O que assusta não é ser rejeitado ou condenado por outra pessoa. O que alguém pensa de mim não determinará meu destino. Só Deus pode determinar meu destino. E eu deveria me concentrar somente naquilo que Deus pensa de mim e em meu relacionamento com Deus, não em meus relacionamentos com outras pessoas. Eu sempre costumava proteger meus relacionamentos com os outros, dando as costas para a verdade repetidas vezes. Mas finalmente percebi que o que eu devo buscar é a aprovação de Deus, praticar as palavras de Deus e ser uma pessoa honesta, e ser franco e aberto com os irmãos e irmãs. Amém. É uma boa maneira de praticar. Na verdade, a partir das experiências dos irmãos e das irmãs, podemos ver que oferecer lembretes e feedback aos outros não os ofende, como imaginamos. Se a outra pessoa busca a verdade, mesmo que isso possa ferir seu orgulho aqui e ali, ela pode aprender uma lição buscando a verdade. E os irmãos se aproximam uns dos outros. Somente isso é um relacionamento interpessoal normal. É verdade, é verdade. Sabe, depois disso, comecei a praticar dizer a verdade e ser uma pessoa honesta. Mais tarde, descobri que um irmão chamado Tom não estava levando a sério suas reuniões com os recém-convertidos. Estava apenas indo com a maré. Eu queria conversar com ele em comunhão sobre seu problema, mas me sentia em um dilema. Se eu apontasse seu problema, ele poderia pensar que eu estava exigindo demais dele e ele deixaria de gostar de mim. Perguntei-me se isso impactaria nossas interações futuras. Quando esses pensamentos vieram à tona, lembrei-me imediatamente dos meus erros no passado. Então, fiz uma oração a Deus, pedindo que Ele me guiasse para praticar a verdade. Um dia, depois de uma reunião, procurei o irmão Tom e apontei sua falta de responsabilidade em seu dever e sua abordagem casual às reuniões. Então,
comungamos sobre os princípios da vida da igreja, a fim de entender melhor a vontade de Deus em relação ao nosso dever. Então, como é que foi que o irmão Tom reagiu a isso tudo? Ah, eu tive uma surpresa agradável. Ele não só não se aborreceu, como me agradeceu por ajudá-lo a ver suas deficiências. Graças a Deus. Ele também encontrou uma senda de prática. Mais tarde, ele mencionou numa reunião: quando um irmão ou uma irmã faz uma sugestão, aponta nossas falhas ou erros, isso pode ser muito útil. Tá bom? Depois, percebi que ele assumiu uma responsabilidade maior nas reuniões. Eu fiquei animado. Percebi que aqueles que buscam a verdade não ficam ressentidos comigo por dizê-la. Eu tinha sido astuto demais, sempre questionando os outros e tendo uma opinião ruim deles. Também ganhei um entendimento real de que ser uma pessoa honesta e dizer a verdade é incrivelmente benéfico para a entrada na vida dos irmãos e irmãs e para o trabalho da casa de Deus. Essa experiência me ajudou a entender a vontade de Deus e a não temer mais ser rejeitado como resultado de ser honesto. Eu senti gratidão pelo esclarecimento e orientação das palavras de Deus, por ter recebido o entendimento da minha própria natureza astuta e algum discernimento das filosofias de Satanás. Também abriu meus olhos um pouco para a essência justa e santa de Deus. Deixe-me compartilhar com você essa passagem das palavras de Deus. Tá bom? Está bem? Deus Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, creio que haverá algumas pessoas que dirão: o amor de Deus é tão grande e sua essência é tão sagrada. Em Deus não há engano, nem mal, nem inveja, nem conflito, mas apenas retidão e autenticidade. E tudo que Deus tem e deve ser desejado pelos humanos. Os humanos devem se esforçar e aspirar por isso. Sobre qual base é construída a capacidade da humanidade para conseguir isso? Ela é construída com base na compreensão que os humanos têm do caráter de Deus e na sua compreensão da essência de Deus. Assim, compreender o caráter de Deus e o que ele tem e é uma lição para toda a vida, para cada pessoa. Esse é um objetivo vitalício, buscado por cada pessoa que se esforça para mudar o seu caráter e que se esforça para conhecer a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos sentir a santidade e bondade de Deus por suas palavras. Não há enganação nem astúcia em Deus. Ao contrário, só existem confiabilidade e justiça. A amabilidade permeia tudo o que Deus tem e é. Dou graças a Deus de coração e estou disposto a buscar a me tornar uma pessoa honesta, amada por Deus e deixar de tentar enganar a Deus ou o homem. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. A sua comunhão realmente me ajudou e me deu uma senda de prática. A partir de agora eu vou praticar ser uma pessoa honesta e íntegra. Graças a Deus. Aí, quando aparecer um próximo problema, deveríamos buscar e comungar juntos. Lógico. Vamos fazer assim. Podemos conversar e, comungar sobre as palavras de Deus e com certeza teremos uma senda. Maravilha, certo. A gente se vê, irmão. Tchau. Tchau, tchau.